Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um vídeo aí que eu falo aí de um jovem, né? Que ele tava com uma ferida e ele tava chorando muito, né? Sentindo muita dor. E os remédios não estavam mais fazendo efeito. E meu tio me chamou para fazer a visita na casa dele. E nós fomos lá. Chegamos lá, ele estava chorando. Literalmente chorando. De dor. Não conseguia se sentar direito porque a ferida ali era nas nádegas dele, né? Deu uma ferida ali. Então ele não conseguia nem ficar sentado direito, sentindo dor, chorando e não estava se alimentando. Aquele dia todo ali, parece que sem comer, eu não sei se os outros ficou, mas aquele dia ele estava sem comer. Aí cantamos um hino, eu li uma palavra, eu não preguei. Eu não, às vezes uma pessoa está doente, alguma coisa, a pessoa fica pregando um texto falando de fé. Então eu não fui ali para levar teoria. Eu fui ali para levar a prática da palavra. E então cantei um hino, lemos a palavra e fui fazer a oração. E depois da oração ele foi curado. Eu não sei se a ferida sumiu, que eu não pedi para ver, né? Mas na hora ele parou de chorar, né? A dor foi embora, ele sentou direito e ele ficou com muita fome, né? A mãe dele estava fazendo um bolo lá pra gente e ele com uma fome, um apetite tremendo, comeu bastante, tomou café, a gente conversou, a gente sorriu. E o pessoal olhando pra ele assim meio encabulado, né? Porque chegou lá e tava chorando. Depois da oração ele parou. Aí meu tio perguntou pra ele se tinha passado a dor. Ele falou que tinha, não tava sentindo mais nada. E ali Deus me inspirou a dar mais uma palavra pra ele ficar firme com Jesus, né? Pela obra que Deus tem na vida dele, né? A forma que Deus quer usar ele. E ali também deu uma palavra exortativa, né? Para ele não deixar de buscar o Senhor, né? Porque poderia acontecer algo pior, né? Para ele ficar firme. E eu até dei um testemunho para ele de um rapaz que ele estava na cama, praticamente em estado vegetativo, e uns colegas meus de infância estavam vindo visitar ele. E eu estava vindo da congregação. Aí eu perguntei: onde é que vocês vão? Eles vão na casa de fulano fazer uma visita. E os caras com garrafa de bebida e tudo. Aí eu falei assim: eu vou lá com eles também. Aproveito, prego a palavra e oro, né? Tem essa galera toda, tinha bem uns 10, eu acho. E fui com eles também, eles ali no meio com a bebida e eu no meio deles. Estava vindo da congregação, fomos lá na casa dessa pessoa. Eu li uma palavra e fiz uma oração. A pessoa estava igual um palito de dente, os ossos. E Jesus curou esse rapaz também. Aí Jesus curou ele, restaurou ele na mesma semana, ali na mesma hora ali. Naquela semana mesmo ele já engordou, o cabelo dele cresceu. Mas só que ele andava de cadeira de roda, né? Mesmo antes ele já andava de cadeira de roda. E ele ficava muito no bar, assim, bebendo, né? Gostava de tomar cachaça, enfim. E eu chamando ele para ir na igreja, né? Eu vou lá na igreja lá pra dar testemunho do que Deus fez. E ele falando que não dava, que não tinha condição ainda. Mas quando eu vinha da congregação, ele tava lá no boteco. E como que Deus falando pra mim: vai lá e fala pra ele que eu não curei ele pra ele ficar no boteco. Eu não curei ele pra ele ficar no boteco bebendo. Aí um dia eu tô descendo e esse negócio martelando na minha mente, eu fui lá na porta do boteco e falei: fulano, é o seguinte, Jesus curou você, não curou? Mas se você ficar doente de novo, ele não vai te curar, porque ele não te curou pra você ficar aí bebendo. Aí ele
balançou a cabeça e tal. E eu fui embora. Aí, acho que não passou nem 2 semanas, ele faleceu. E eu falei isso pra esse rapaz lá. Quando nós fomos orar lá, falei, ó, né? Aproveite essa oportunidade aí, que Deus está te curando, ele, né? Falando que ia fazer a obra de Deus, que ia servir a Deus, aquela coisa toda. A mãe dele da doutrina católica entregou a vida a Jesus Cristo. Enfim, uma benção. Aí agora, fiquei sabendo por esses dias que ele tá em coma. Rapaz, estava sentindo dor, não estava conseguindo comer, nem os remédios estavam fazendo efeito, remédio caro. Nem injeção que estava dando nele lá estava fazendo efeito. Foi feita a oração, Jesus curou ele na hora. Mas o que ele fez foi usar droga, né? Roubando a mãe, roubando a casa, voltando à velha vida que ele tinha. E agora está em coma. O aviso foi dado, né? Essa questão de cura é muito séria. Jesus, quando ele cura você de uma doença, de uma enfermidade, ele te dá um livramento de uma possível fatalidade de morte. Não é para você continuar na mesma vida que você estava. É para você ter uma vida diferente. Quando a pessoa volta, somente questão de cura, quando a pessoa volta, é como que tivesse zombando de Deus. Zombando, né, do seu poder. Abusando da sua graça. Então, você que tem recebido, ou você que algum dia receber algo da parte do Senhor, dê valor, valorize. Porque uma questão é fraqueza, outra questão é mau caratismo. As coisas de Deus é séria, as coisas de Deus não é brincadeira. Há pessoas que vão passar a eternidade toda no inferno. Então, a bondade de Deus não anula sua justiça. As pessoas acreditam que por Deus ser bom, ele tem que ser injusto. Não, Deus tem que punir o pecador. Agora, quando você vai a Cristo, Jesus sofreu a punição que era para nós, mas tem que permanecer. Porque se não permanecer, é como se você tivesse negando o castigo que Cristo sofreu por nossa causa. Porque Jesus ele sofreu pelos nossos pecados, um sofrimento até a morte, para que nós não sofrêssemos o dano da segunda morte, que é a separação total de Deus. E os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, é um dos sinais que ele está vivo, que ele ressuscitou. Então, nesses dois casos, o Senhor Jesus ele cumpriu com a parte que lhe cabe. Aí alguém pode falar assim, que eu já ouvi muitas vezes, Deus não vai fazer isso porque sabe o que você vai fazer lá na frente. Não, Deus não julga a pessoa pelo futuro. Deus julga a pessoa pelo presente. Ainda que nós colhemos do nosso passado, e o futuro é a colheita do nosso presente. Mas Deus, quando julga alguém, ele não julga pelo futuro, pelo que aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor Jesus, ele julga mediante aquilo que está acontecendo e por aquilo que aconteceu. Quando o Senhor Jesus julga por algo que aconteceu, é porque não houve o arrependimento e a conversão. Quando há arrependimento e a conversão, Deus não vai te julgar pelo que aconteceu. Deus te julga pelo seu presente. E quando você está em Cristo, é como se você não tivesse aquela vida de pecado e de iniquidade, de transgressão. É apagado as suas transgressões. É apagado os seus pecados. Os seus pecados são apagados da mente de Deus. Deus não vai fazer caso dos seus pecados. Agora, quando a pessoa relembra a Deus o pecado, o cometendo de novo, aí é outra situação. A questão não é que Deus lembra
do seu pecado que você cometeu. É você que o faz lembrar o cometendo ainda. Então Jesus, nesses dois casos, perdoou eles e curou eles. Mas eles não deram valor, nem a cura. E por consequência o sacrifício de Jesus Cristo. Aí colheram não o que o seu passado os condenou, mas o seu próprio presente. Então fica a meditação aí. Tenha um presente com Deus, para ter um futuro de honra e glória e de louvor eterno, na volta de Cristo, o único Senhor e Salvador da alma. E aproveitando a oportunidade, eu quero trazer uma situação de meditação agora mais voltado para congregações, denominações, somente em relação a ministérios que dizem zelar pela doutrina e pelos bons costumes. Eu estava num culto e uma jovem foi pregar e ela usou um texto, né? Romanos capítulo 12, do versículo 1 ali em diante, né? Onde diz assim: não vos conformeis com este mundo, né? Alguns textos, irmão, que quando a gente vai pregar, assim, a gente tem que avaliar bastante se a gente deve pregar aquele texto, sabe? Geralmente o Espírito Santo, ele vai falar pra gente pregar algo que realmente esteja dentro do nosso contexto de realidade, porque o Evangelho ele tem que ter sinceridade. É o mínimo. Sinceridade é o mínimo. Não pense que sinceridade é o máximo, não. Sinceridade é o mínimo. Para se pregar um texto, para se pregar uma palavra, tem que ter no mínimo sinceridade. Fora retidão, fora temor, fora desviar do mal, porque sem sinceridade não tem retidão, sem sinceridade não tem temor, sem sinceridade não tem desviar do mal, sem sinceridade não tem arrependimento, sem sinceridade não tem um confessar, a qual venha levar o coração de Deus se compadecer, entendendo? Pedido de perdão sem sinceridade, confessar a Cristo sem sinceridade, para Deus não tem valor. Ele sonda o coração, ele sonda a mente, entendeu? Então, não é boa vontade, não é ter boa vontade. Boa vontade é outra coisa, é ter sinceridade, entendeu? Sinceridade acima de ter boa vontade, entendeu? As pessoas têm boa vontade, né, de querer fazer o certo e correto, mas ser sincero é outra situação. Toda pessoa sincera tem boa vontade, mas nem toda pessoa que tem boa vontade tem sinceridade, porque a pessoa pode ter boa vontade, mas ter más práticas. Então, faltou sinceridade. Tem boa vontade, mas não tem sinceridade. A pessoa pregando sobre isso, na sua mão tinha um anel. Essas alianças de prata, né, que algumas pessoas usam, somente jovens, adolescentes, né, usam para falar que estão tendo um compromisso com outra pessoa. Na doutrina evangélica de crente, o compromisso que se tem é de noivado e casamento. O namoro é para quem está casado. O namorar é uma intimidade. Então, na doutrina bíblica, o namoro é para quem está casado, não é nem para noivo. E nós temos a doutrina de uma aliança, do anel de noivado e do casamento. Tá na mão direita, depois vai para a mão esquerda. Enfim. E o mundo, porque essa doutrina não veio de Cristo, essa doutrina não veio do Espírito Santo, essa doutrina veio do mundo, dos jovens estar usando uma aliança de prata, como se estivessem compromissados.
Eu estava conversando com minha mãe sobre esse assunto, né? Então a pessoa está pregando, não vos conformeis com este mundo, mas tendo uma prática do mundo, né? E ainda simbolicamente mostrando aquela doutrina do mundo, aquele ensinamento que é do mundo. Porque essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Quando os jovens na congregação eles ficam noivos, eles apresentam a aliança, na igreja ora, apresenta lá o pastor, que aquele jovem, aquelas pessoas estão firmando um compromisso diante da igreja, de noivado, para casamento, enfim, e tudo mais. Então ora, e essas alianças de prata não se faz isso, ou faz? Talvez onde você congrega aí faz, né? Pegar as alianças de prata, os namorados e apresenta lá, o pastor ora, a igreja abençoa, os pais abençoam. Mas até onde eu sei, lá onde eu congrego, não tem isso, de abençoar a aliança de prata. Aí conversando com minha mãe sobre isso, não estou falando da pessoa que pregou em si, até onde eu sei, para mim é uma bênção, assim. Mas são pessoas uma pessoa que nasceu ali no contexto evangélico, pais crentes, avós, enfim, a família toda evangélica, e trazendo um costume desse pro mundo. Por quê? Porque as outras meninas vê, as criancinhas meninas, né? A Bíblia fala, ai daqui se escandalizar um dos pequenininhos. As menininhas vê, os rapazinhos vê, poxa, ela tá pregando e usa aliança de compromisso. Então tá induzindo outros até aquela prática. Quando você dá oportunidade para alguém pregar, não é só falar ali não, irmãos. Você tá gerando discípulos através da pessoa que tá ali pregando, tá entendendo? Nada contra o cabelo de pica-pau, mas tem lugar que critica a pessoa ter o cabelo arrupiado, depois chama uma pessoa para pregar que tem um cabelo arrupiado. Tá induzindo o jovem daquela congregação a ter o cabelo arrupiado, depois não reclama. O brinco, eu não tô falando que vai pro inferno por ter o cabelo arrupiado, nem por usar brinco, mas às vezes condena uma certa situação, certos costumes, e convida a pessoa para pregar que tem aqueles costumes, tá entendendo? Ainda quando a pessoa chega no congresso ou na festa, ela muda. Por exemplo, tem congregação que não aceita brinco, um exemplo. Aí a irmã que vai pregar, ela tira o brinco para pregar, mas o pessoal que está acompanhando aquela pregadora ali, aquela cantora, sabe que no dia a dia dela ela usa brinco, tá entendendo? Usa uma maquiagem, às vezes maquiagem até forte, enfim, usa roupas mais sensuais, mas quando ela vai pregar, ela usa uma roupa mais com menos decote, menos apertada, enfim. Mas o pessoal que está ali, que tem YouTube, tem net, vê como é que é o dia a dia daquela pessoa. Então, a pessoa está falando, não, pode ser assim e ainda pode pregar, porque essa pessoa está aí pregando. Então, quando se vai pregar, tem todo um contexto, tá entendendo? Não é só ficar lá falando, não. Ou usar um tipo de roupa porque vai pregar, ou ter um tipo de linguagem porque vai pregar ali naquele lugar, mas a linguagem da pessoa não é aquela. No YouTube, no Face, você vê que a forma da pessoa se vestir, de se comportar, de falar, não é daquele jeito. Então você está induzindo aquela geração a ter o mesmo comportamento daquele ou daquela pregadora, porque realmente já está ali entrar num lugar de evidência, que é pregando, cantando, enfim. E eu conversando com a mamãe a respeito disso, poxa, a jovem estava pregando sobre não vos conformeis com esse mundo e tudo, e usando uma aliança de compromisso que veio da doutrina do mundo, tá entendendo? Aí minha mãe, conversando comigo, disse que encontrou uma senhora, essa senhora é crente, e o filho dela também crente, mas só que parece que o rapaz estava afastado ou algo parecido. E ele conheceu uma jovem na faculdade. Essa moça nem crente não era. Aí diz que ele fez um almoço, um negócio lá para levá-la a conhecer a família. Um almoço, uma janta, algo assim. E ele levou essa jovem lá. Aí quando chegou lá, tá comendo, de repente ele falou que tinha uma coisa muito importante para falar, muito especial, enfim. Aí ele começa a falar dela, apresentando aquela coisa, e pega uma dessas alianças de compromisso, essas de prata, que os jovens estão usando, até adulto tá usando. Aí oferece para ela, né? Ali simbolizando ali o namoro e o relacionamento, enfim. A moça que nem evangélica não é, nem crente não é, falou que não iria usar aquilo e falou na frente da mãe dele. Ela falou lá na hora. A sinceridade, né? Então, ela falou que não ia usar aquilo. Aí ele ficou todo sem graça, querendo saber o porquê, assim. Aí ela perguntou se ele estava pedindo ela em casamento, se já tinha a data do casamento marcado, e que ela não ia usar aquilo não, porque ele não tinha pedido ela em casamento, não estava marcando casamento, ela não ia usar um negócio que não
significasse realmente um compromisso sério. E disse que a mãe dele ficou assim, aí disse que depois ele queria terminar com ela, alguma coisa assim, mas depois ele decidiu continuar com ela, dizendo que realmente a pessoa tem personalidade, tem uma sinceridade. Então, a moça nem crente, nem evangélica, não aceitou usar essa aliança de compromisso, porque não estava pedindo em casamento. Não era um compromisso, ali ele não está simbolizando que vai casar, como geralmente é uma aliança de noivado. A moça com certeza não frequenta doutrinas, quem sabe nunca ouviu falar de doutrinas de costume, quem sabe nem entrou na congregação evangélica, mas com uma postura do alto. E pessoas nasceram dentro de congregação evangélica, onde se diz primar pela doutrina e pelos bons costumes, usando essas alianças de compromisso e levando para a congregação, para incentivar as outras jovens, até crianças, adolescentes, a também usarem. E parece que não tem liderança, parece que não tem líder de mocidade, não tem vice-líder, sinto dizer, não ofendendo, parece que não tem pastor, porque está ali diante da cara deles e ainda são convidados para pregar o evangelho. E ao mesmo tempo despregando o evangelho, né? A boca prega, mas as atitudes despregam o que está nas escrituras. Então isso é fermento. Jesus falou que sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, trazendo um costume, entendendo? Que não nos edifica. E é interessante que mamãe ainda falou assim, isso é amarração. Essas alianças de prata é amarração. E amarração não é da doutrina bíblica. Amarração não é da doutrina evangélica. Eu não gosto de colocar o amor a Deus em questão de religião evangélica, mas eu estou usando esse termo para ficar mais compreensível para você que está ouvindo. Então isso não vem da doutrina do Espírito Santo, não vem da doutrina de Cristo. Isso não vem da doutrina do Espírito Santo, não vem da doutrina de Cristo, então vem da doutrina do mundo, inspirada por Satanás. E a respeito da questão do namoro, é o ato sexual íntimo, que pela doutrina da Bíblia é para depois do casamento, não é para antes do casamento. Se casa para namorar, se casa para ter intimidade. A Bíblia traz um contexto de Isaac e Rebeca, onde Abraão, seu pai, orienta o seu servo a trazer uma esposa para Isaac. E quando esse servo ele vai buscar essa esposa, ele faz uma oração a Deus, que a moça que der água para os seus camelos e para essa é escolhida. E surge Rebeca nesse contexto. E ele traz ela para Isaac. Isaac está no campo orando. Quando ele a vê, eles se veem, eles ali já vão para a tenda. Naquela situação, já consumando o ato do casamento. As coisas do Senhor, elas não podem ser vistas como algo banal. E o compromisso com o Senhor é algo sério. As coisas que Deus faz são coisas sérias. A gente vive num contexto onde o mundo, as coisas do mundo, cada vez entra dentro das congregações, denominações e ministérios. E, sobretudo, nesse tempo, nessa época, sobretudo aquelas que se dizem conservar pela doutrina e pelos bons costumes. Mas, infelizmente, tem sido muitas vezes de uma forma só teórica e superficial. Não há uma profundidade. É como pais que não querem chamar a atenção dos seus filhos, para os seus filhos não se aborrecerem. A gente vive uma doutrina onde as pessoas querem ganhar seguidores. Elas não querem fazer seguidores para Cristo, elas querem ter seguidores delas mesmas. Então, elas querem ser carismáticas com todo mundo. Mas quando você é carismático com o mundo, você não está sendo carismático com Deus. Quando você tem simpatia pelo mundo, você está tendo antipatia de Deus.
E quando você tem a simpatia de Deus, você tem a antipatia do mundo. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis amar o mundo e amar a Deus. Você ama a Deus e aborrece o mundo, ou ama o mundo e aborrece a Deus. E a escolha é individual, porque a salvação, ela também é individual. Mas ao mesmo tempo que a salvação ela é individual, ela é coletiva. Porque se você não transmitir ao próximo aquilo que é de Deus, Deus vai te cobrar. E se você não transmitir tanto em palavras como em obras, será mais cobrado ainda aqueles que já conhecem. Então a gente olha uma situação que aparentemente não é importante. Para quem não tem um temor de Deus, nada é importante. O demônio chamado Nada a Ver. Tem um demônio com esse nome. O nome dele é Nada a Ver. Mas quando forem se apresentar diante do Senhor, tem tudo a ver. Então, costumes mundanos, práticas mundanas, dentro das congregações, denominações e tomando até o púlpito. Um lugar onde deveria refletir o louvor, a honra e a glória de Deus. Em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da alma. Tanto sua palavra como seu poder. Tanto na letra como no espírito. Como na graça e no conhecimento. Como na fé e nas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto, do canal Voz que Clama na Cidade.